Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje o tema muito interessante. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o convidado de hoje, professor aqui da Universidade de Santa Cecília, José Antônio Evangelista, ele que é professor universitário, mestre em educação, tem especialização em comércio exterior, economista e também contabilista. Tudo isso e muito mais, tá bom? Estamos resumindo aqui. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Bom, esse bloco é oferecimento do terapeuta Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer essa técnica. Para quem não conhece ainda, é oportunidade. Ele está fazendo preços muito bons aí para um ortomolecular. Ele tem a clínica em São Paulo e também a clínica em Santos. É um tratamento da ortomolecular com reposições de oligoelemento via derme. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Para quem é da Baixada Santista, o telefone para agendar uma avaliação é o 13 3232 1909, 3232 1909, e a Clínica de Santos é na rua Júlio Conceição 209. Professor Evangelista, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Boa Fronteiras. Tarde. Eu que agradeço, a oportunidade de mais uma vez estar aqui com você para trocar umas ideias importantes e transmitir isso para o público, nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo e que as pessoas, às vezes, por isso que eu coloquei esse tema, porque a gente fala tudo me é lícito, tem o quê? Tem procedimentos. Esses procedimentos nos levam às regras, mas nem tudo me é lícito. Por que nem tudo me é lícito? Porque tem liberdade e tem libertinagem. E isso vem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Então nós vamos aqui tentar falar alguma coisa importante para que o público possa refletir sobre esse tema. Vamos pegar uma situação que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Pois não. Não, o senhor que vai dar. Ah, pensei que você ia falar para mim. Não, eu quero uma sugestão sua. A questão da liberdade, e da libertinagem, por exemplo, quando você fala hoje em bebida. Então hoje você vê jovens aí, com 14, 15 anos, já estão adolescentes, bebendo, Adolescentes. Bebendo, fumando, quando você vê que, por exemplo, na nossa época, era uma coisa muito atípica ao processo de educação, de postura e de procedimento mesmo, Porque havia, talvez, um maior critério da parte de educação. E também, eu acredito que a gente pode dizer hoje que isso extrapola a liberdade e parte para aquilo que a gente chama de libertinagem. Onde você acaba não tendo limites. Mas nós não podemos esquecer que quando você fala, mas nem tudo é lícito, por quê? Quando nós reencarnamos, nós assumimos certas responsabilidades na matéria que vamos assumir. Mas nós não sabemos quais são essas atribuições. Então, obviamente, que se nós não sabemos, nós temos que ter um policiamento muito forte no nosso interior, na nossa alma, Mas é difícil, lógico que é difícil. Eu acompanhei na semana passada, o doutor que esteve aqui, o doutor Ricardo Salum, quando ele disse, que a questão daquele senhor famoso lá, que esqueci o nome dele agora, que fazia a cura, Sim, o João de Deus. João de Deus, que ele citou, que você até perguntou para ele, Mas em sã consciência ele fez aquilo? E aí o que ele disse? Que ele foi, na realidade, com uma fraqueza espiritual, ele foi conduzido por espíritos realmente de um nível muito baixo e que ele acabou cometendo porque ele não soube o quê? Ele não soube gerenciar a parte da espiritualidade tão forte que ele tinha. Porque a mediunidade dele não era uma farsa, não era fake, era real. Ele tinha uma mediunidade mais ostensiva do que naturalmente as pessoas têm. Mas que ele simplesmente se submeteu a influências espirituais que o levaram à situação que ele ficou hoje. Do qual imagino que ele deve ter se arrependido já e muito. Com certeza, com certeza. Mas você está falando assim do vício do cigarro, me parece que isso antigamente era maior. A geração do meu pai, por exemplo, eles eram muito influenciados por os filmes de faroeste americano, cowboy. Aquele cavalo bonito. Era bonito, o homem aquela tá moça fumando. bonita, em cima do, Então isso aí já trazia uma influência.
um plus assim que chamava a atenção das pessoas. Oh, poxa, coisa bonita, né? Vou fumar e tal, né? Então, na realidade, isso realmente você tem razão. E o que é mais permissivo hoje do que antigamente são as drogas, né? As drogas sim, né? Sim. As drogas, a bebida, o álcool. Antigamente não se bebia tanto quanto a gente vê a molecada bebendo hoje, né? Eu acho assim, a questão da bebida, eu acompanhei, né, alguns casos com relação da bebida que você está falando, das pessoas chegarem em casa, homens principalmente, óbvio, bebiam até o limite e chegavam em casa e chegava já brigando com a mulher, discutindo com a mulher. Alterado, eu estou né? falando isso porque Sim. eu assisti situações, né, desse tipo, né? Na minha adolescência, na minha infância, eu assisti esse tipo de coisa. Felizmente, né, eu sempre digo isso, eu tive um pai que, apesar de ter vindo do Nordeste, né, veio de Sergipe para ganhar a vida aqui, mas uma coisa que até hoje me chama muita atenção foi os princípios que meu pai me passou. Né? Meu pai nunca fumou, meu pai não era de beber, né? Então, apesar, na minha adolescência, e você deve lembrar disso, a gente tinha muito naquela época, naquelas festinhas que começava 8 horas da noite, mas quando era 23 horas, tem que estar em casa. Então, naquela época, era a época da Cuba Libre, você lembra disso, né? Sim. E eu não tinha o hábito de beber. Então, os colegas falavam, eu não vou beber. Então, eu sempre tive uma personalidade, graças a Deus, muito forte. Então, na realidade, eu nunca bebia. Nunca. Você pergunta, você nunca bebeu? Para não dizer que eu nunca bebi, quando casei, no fim de semana, um sábado, domingo, eu tomava o quê? Um aperitivo, um martini, um cinzano, pronto, acabou. Mas há anos que eu não faço muito mais, nem mais isso. Porque eu acho que você tem que... Cada um pensa de uma forma, né? Então, óbvio, todo mundo tem seus erros e suas virtudes. Então, é óbvio que essa questão da bebida também é um negócio hoje, como você falou. Naquela época, eu via muito isso nas pessoas de uma meia idade, né? Digamos assim, pessoas com 30, 40 anos, era o que eu observava. Era muito raro, não que não existisse. Você vê um jovem, como você está vendo hoje, bebendo assim absurdamente. E nós temos visto isso constantemente. Todos os dias. Eles Todos tomam os dias. energético, né? Energético. Com álcool, né? Eu já vi, em determinados momentos, em grupos de jovens, né? Eles põem um tonel no chão e vão jogando, né? Diversas bebidas ali dentro. E aí um vem com um copo e pega aquilo ali e ingere. Eu já Faz uma mistura, isso, né? Então Agora, nós estamos extrapolando, como eu disse aqui, da liberdade para a libertinagem e pior que isso, né? Nós já temos hoje jovens com colesterol alto, com pressão alta. hipertensão, com hipertensão. Cada vez mais os jovens estão Exatamente. hipertensos, né? Então eu tenho acompanhado isso, né? E isso me causa uma preocupação na gente, né? Então, acho que isso aí é uma mudança completamente cultural, talvez, e até eu já ouvi isso, já em outras ocasiões que eu estive aqui, eu comentei isso com você, que já nos foi dito espiritualmente que nós estamos tendo uma transformação do planeta e que aquela história, vai haver o fim do mundo no ano de 2000. Você deve lembrar dessa... Depois de 2012, né? Aí surgiu aquele filme, né? Dezembro de 2012. 2001, uma Odisseia no Espaço. Como se aquilo já fosse alguma coisa... uma fantasia, né, da chegada lá do fim do mundo. Mas a realidade não é essa. A realidade é que esses espíritos que estão hoje, né, ainda muitos espíritos aqui na Terra, estão muito evoluídos. E todas essas situações que nós estamos vendo desastrosas, né, que comprometem as famílias, inclusive, né, destrói as famílias, às vezes, por conta dos exageros de vícios, né? Então, tudo isso nos leva a uma reflexão que realmente... Já foi falado lá atrás, antes de 2000, eu já falei para vocês isso uma vez, eu tinha uma senhora de uma evidência muito grande e ela dizia, entre 2020 e 2030, vocês vão assistir muitas coisas que é o fim do mundo. Ela dizia. Por quê? É o fim do mundo porque vocês vão ver vários desencarnes coletivos, de várias formas, né? Para quê? Para que novos espíritos, com muito mais luz, venham ao planeta Terra, para que esse planeta Terra tenha uma transformação em termos de evolução espiritual,
para que os seres humanos se conscientizem daquilo que é a realidade do papel dele aqui, quando ele aceitou reencarnar e efetivamente fazer um papel diferente como um espírito que está se transformando e transformando o quê? As atitudes que ele pratica no planeta Terra junto à sociedade. Agora, professor Evangelista, você acredita que talvez esse caminho tortuoso que os nossos jovens estão seguindo é mais influência espiritual ou já é da pessoa mesmo, é o livre-arbítrio dele que está fazendo com que ele parta dele e não de uma influência? Talvez aí, na realidade, é um sentimento, né? Porque eu não sou o dono da realidade. Dono da verdade, né? mas... E nem dono da verdade. Mas eu acho que falta, em primeiro lugar, um pouco mais de família. De família. Como assim de família? O erro está em casa, então. Eu acho que, por exemplo, na minha época, normalmente você não tinha uma creche para deixar os seus filhos. Era muito raro isso, né? Você não tinha uma creche para deixar os filhos e trabalhar. Hoje, por necessidades sociais, econômicas, obviamente financeiras, o casal é obrigado a trabalhar. Uma grande coisa, né? A toda a situação que a gente está vivendo de deficiências econômicas, financeiras, e as famílias, você vê que hoje as famílias têm o quê? Muito raramente eles têm uma família com 3 filhos, com 2. É um filho, porque a condição que ele tem hoje, mesmo os 2 trabalhando, não dá para ele sobreviver com toda a situação caótica que nós estamos vivendo. Então, eu acho que tem 2 fatores. Por condição de que boa parte das famílias não consegue ter um tempo necessário com seus filhos para dar todo o suporte, educação, de respeito, de dignidade, de formação pessoal, de ética e até educacional e instrucional, porque são 2 coisas que se associam e que nós temos que conviver com as 2. Então, o que você percebe é que essas pessoas, esses jovens, por exemplo, chegam num estágio sem uma cultura adequada. Não estou generalizando. Claro. Não estou generalizando. Mas você vê muito mais jovens hoje sem princípios de educação, de postura. Ele acha que ele tudo pode, ele desrespeita os mais idosos. Ele só tem direito, mas não tem deveres, né? Quantas vezes eu vou, por exemplo, ao centro da cidade fazer alguma coisa e eu não vou de carro, eu vou de ônibus. E você sabe que nos ônibus tem o quê? Aqueles bancos, a gestantes, a idosos, pessoas com deficiência. E quantas vezes você vê jovens sentados nos bancos com aquele, né, com no foninho, ouvido, e ele faz como se nada estivesse acontecendo. E eu já vi pessoas de meia idade pedir ao jovem educadamente que desse lugar àquele idoso que está em pé. Ele simplesmente ignora, né? Então, eu acho que isso também não é somente uma questão familiar. É uma questão dessa transformação exatamente na parte de falta de crença, de uma espiritualidade, de alguma coisa em que ele acredite que vai levá-lo a uma evolução na vida, tanto espiritual como material e, consequentemente, a uma vida profissional. Então, a gente percebe que ele tem o quê? Uma falta, talvez, de expectativa. É a desesperança, né? É a desesperança, exatamente. Então, eu entendo que, espiritualmente, nós não podemos também culpar a questão da materialidade desses jovens nas suas atuações, aonde ele está. Né? E você que está, como eu, estamos aqui na universidade há muitos anos, né? Nós estamos vendo essa transformação dessa juventude. Né? Como você falou. O que a gente percebe em sala de aula, imagino que o senhor também, professor, né? A gente como professor universitário, assim, eu nunca tive problema de disciplina com aluno, nunca. Aqui na universidade os alunos são sempre bem disciplinados, educados, eu nunca tive esse problema. Mas o que eu percebo é o desinteresse cada vez maior em sala de aula. Uma, porque o celular distrai grande parte dos alunos, o celular rouba o tempo dos alunos, né?
E muitos, às vezes, quer falar com alguém, aí ele sai da aula, perde conteúdo, aí volta. Exatamente. Né? E aí pergunta aquilo que ele perdeu. Né? Então, atrapalha todo o processo de uma aula. Né? Exato. Então, o que eu percebo é assim, o aluno ele está menos motivado. Né? Eu fui professor de cursinho durante muitos anos, então eu acompanhei o jovem na fase dos 16, 17, 18 anos, sim. fase de cursinho. E antigamente o aluno era extremamente motivado para vencer o vestibular. Hoje você vê ele na sala de aula, nossa, parece que aquilo é uma obrigação tremenda para ele está ali contra gosto. Isso você dando uma aula ainda divertida, uma aula lúdica, como é o cursinho, mesmo assim você vê esse declínio, né? É perceptível para nós, professores. Eu costumo dizer o seguinte, eu estou na área de ensino, né? Eu comecei em 1977. Então, são 48 anos na área de ensino. 77? 77. Eu comecei em 79. Eu já dei aula em Cubatão. 2 anos mais que eu. Eu dei aula em São Vicente, no Guarujá, que era na época, né? E em Santos. Então, praticamente, eu passei, acho que só faltou a Praia Grande aí nesse contexto, né? Então, são 40 anos na área acadêmica. Então, eu percebo, como você falou, essa diferença é transcendental. Como assim? Por exemplo, eu tenho vários ex-alunos que, obviamente, aquela época, e você vai lembrar disso, você começou 2 anos após eu ter começado no ensino, as pessoas estavam já trabalhando em empresas. Naquela época você não se falava ensino médio, você falava científico, clássico, normal, né? Enfim, exame de admissão. De admissão, né? admissão. Eu fiz exame de admissão. Então, você viu o seguinte, ele começava a trabalhar com 16 anos, com 15. Quando chegava no determinado estágio em que ele estava, e obviamente que ele tinha regras, é o que a gente está falando agora, tudo me é lícito, dentro de regras, de respeito, mas nem tudo me convém. E o jovem daquele momento, ele tinha uma outra conduta, até espiritual mesmo. Né? Até espiritual, eu entendo que ele tinha essa conduta, porque eu tenho, hoje, vários colegas, até mais velhos que eu, alguns mais novos, eu encontro sempre pela rua, em shoppings, em alunos que hoje foram na época, são empresários, com quem eu tenho contato. Né? Inclusive, de tomar um café, eu fui aqui ao Supercentro, que eu estava saindo da universidade, encontrei um rapaz que é dono de uma empresa chamada, aqui na Tamandaré, de motores, de caixa d'água e tal, e ele estava no Supercentro com o sogro e a filha. Aí ele me chamou, professor, poxa, quanto tempo e tal, vamos tomar um café comigo aqui, sentamos lá na mesa. Você não vê isso mais. Não vê, né? Não, então é uma questão o realmente de transformação, e eu acho que nessa transformação, ele não pega mais, por exemplo, um período do dia dele, por exemplo, pela manhã, para sentar num canto, agradecer a Deus pelo repouso que ele teve, pelo dia que ele vai ter, que preserve sua saúde, professor, a sua integridade. Né? Eu vou pedir para que no próximo bloco a gente discutir um pouquinho sobre o que fazer. Né? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para que a gente melhore esse mundo nesse aspecto? Mas fica para o próximo bloco, a gente volta já, é bem rapidinho. Estamos de volta hoje conversando com o professor Antônio Evangelista, professor aqui, universitário da Unisanta. Ele já falou aqui de vários lugares, várias cidades que ele trabalhou no litoral, né? E esse bloco é um oferecimento do espaço Betty Kuratani, que é uma massoterapeuta fantástica, especialista em shiatsu. Se você não fez shiatsu na tua vida, experimente, é incrível. São para vários tratamentos, né? Mas em especial tensão muscular, fibromialgia, se você está estressado, está ansioso, sono irregular, má postura e muito mais. E também tem mais desconfortos provenientes de estresse físico ou doenças neuromusculares. Olha, ela está há mais de 24 anos no segmento do bem-estar. E lá no espaço dela também oferece drenagem linfática profunda, reiki, massagem com pedras quentes e algo mais. Olha, marca uma avaliação com ela, Betty Kuratani, no WhatsApp. Aí na telinha 13
99742-2360. 99742-2360. E no Instagram, para você seguir, é Espaço Curatani. Então, professor Flávio, a gente está falando de coisas sérias aí em relação ao que está acontecendo, né? A gente percebendo essa mudança do comportamento, principalmente da juventude, né? Eu percebo essa desmotivação geral para o estudo, para o emprego, para a vida, né? A gente tem muitos casos de suicídio hoje de jovens que a mídia não divulga, né? Isso faz muito bem não divulgar para não criar um alarme, mas a gente sabe que é real, né? Enfim, é uma desesperança muito grande do jovem. Nós que já somos mais veteranos do planeta Terra, né? Pelo menos nessa vivência, talvez não em se contar vidas anteriores, Sim, né? com certeza. Mas nessa vida aqui nós temos mais vivência. O que a gente pode fazer? Começando talvez em casa, mas também para a sociedade. Para a sociedade, eu acho que, no nosso caso principalmente, que nós convivemos com essa juventude... Nós professores. Nós professores. Certo. Mas eu acho que não é só... Eu estou citando um caso específico nosso, né? Claro. Porque nós temos um convívio na formação de evolução de seres humanos no aspecto espiritual, no aspecto físico, no aspecto moral, no aspecto ético. Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que nas próprias empresas, né, tem que haver também, porque você deve estar lembrado que muitas empresas tinham, ou no início de sua atividade laboral, ou no intervalo de sua atividade laboral, no final era muito mais difícil, né? Mas eu me lembro que empresas, ou no início, ou no intervalo, no meio do período laboral, eles tinham uma atividade lúdica, né? Uma atividade física, um exercício, aonde eles conversavam, discutiam, um outro assunto fora do dia a dia ali, daquela atividade profissional, né? E isso eu entendo que era uma forma de ter um relacionamento onde as pessoas fossem mais verdadeiras e onde elas passassem a refletir sobre a atuação no mundo material e também no mundo espiritual. Porque hoje você vê muitas pessoas, a própria igreja, né? A própria igreja, ela já fala na questão da palavra espiritual. E no passado, a igreja raramente falava na palavra espiritual. Hoje não. A igreja já admite isso, então acho que a própria igreja está tentando fazer com que as pessoas tenham o quê? Um comportamento perante a sociedade muito mais solícito, de educação, primeiro ouvir para depois falar, né? E hoje há muito assim, talvez alguma coisa que eu vejo muito constantemente, né? A mentira. As pessoas não são autênticas às vezes. Exatamente por quê? Por falta daquela espiritualidade, daquela fé. Falta religião, de encarar né? de frente o problema, porque todo mundo pode errar. Eu posso errar, nós erramos, todos nós erramos. Então, às vezes a mentira é uma coisa que também causa uma questão de involução na sua parte espiritual, na sua parte de convivência, né? Na sua parte de aceitar as coisas, às vezes, como elas têm. Você tem o quê na vida? Você tem altos e baixos. Por quê? É exatamente aquilo que você veio para cumprir. Então você tem que lembrar, poxa, mas ontem eu estava aqui, hoje eu estou aqui, mas espera aí, eu tenho que lembrar que eu me comprometi com alguma coisa lá atrás, quando eu reencarnei, que eu tenho que aceitar isso aqui e tentar encarar de frente, porque uma hora eu vou conseguir, se eu encarar direitinho, cumprir aquilo que me está sendo determinado, aceitar, orar, pedir a Deus e a espiritualidade, né? Aos espíritos de luz que encaminhem aquilo dentro do tempo certo para que eu possa retomar as dificuldades. Então hoje você vê muita mentira, principalmente eu vejo não só nos jovens, né? Inclusive em pessoas adultas mesmo, sim, né? sim. Mas nos jovens a gente vê isso. Mas a sociedade está doente, né, professor? A sociedade realmente... A sociedade está doente. A questão que você vê aí, né? É geral. Aí, a gente está falando de jovem, mas é geral. Mas você falou geral. uma coisa muito importante antes do intervalo, com relação à questão do celular. O celular, o próprio Facebook, né? As redes sociais de forma geral, né? Então, por exemplo, eu não tenho Facebook, né?
Agora, tem muita coisa, por exemplo, no Instagram, que é coisas culturais, tem a parte espiritual ali. Inclusive, né, hoje saiu algo importante também do Divaldo Franco, lá no Instagram. Eu não tenho, mas uma colega me passou, porque sabe que eu acompanho essa parte espiritual, né, e ela também. Então, mas tem muita coisa que o jovem hoje, ele não tem, é o que você falou. Ele está faltando para ele exatamente o quê? É acreditar que aquilo que ele está fazendo é para a evolução dele. Mas se ele olhar para frente, ele não consegue enxergar talvez essa evolução. Por falta de quê? Da espiritualidade. Porque para ele o momento é aquele. E ele não está encarando que esse momento é momento que ele precisa evoluir mais no aspecto espiritual e não fazer coisas que vão contra a liberdade. Ele está extrapolando a liberdade e aí você está vendo todas essas coisas que estão acontecendo na juventude de forma indevida. Né? Não tem noção da importância de plantar hoje, né? Para colher lá na frente. Para né? colher lá na frente. E como você vê, desrespeitando, né, às vezes, os próprios pais. Eu já vi isso. Né? Você vê hoje, você vê uma criança, né, num carrinho, e aqui em cima do carrinho tem um celular. E a criança já vai sendo condicionada, né? Durante as refeições. Isso. Durante as refeições, muitos da família estão no celular. E isso já tem estudos científicos, a gente sabe disso, que há problemas de ordem de doenças mesmo, né, neurológicas, causadas Vício. em jovens, adolescentes, que estão até tomando medicações. E não é só jovem e adolescente, não. Muitos idosos estão ficando também. viciados em celular. celular. Viciados. Então, isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, porque a tecnologia, ela veio para nos trazer coisas agradáveis, para que em menos tempo nós possamos resolver aquilo que é importante para a nossa evolução. Mas nós temos que saber escolher, dentro também da inteligência artificial e do novo nível de tecnologia, aquilo que espiritualmente vai nos levar a uma evolução maior nas nossas vidas. E, consequentemente, naquele com os quais nós convivemos. Na nossa família e, no nosso caso, volto de novo, né, nas comunidades aonde você vive. No ensino, numa festa, né, numa celebração. Tudo isso é importante que você saiba diferenciar e saber falar nos locais certos as coisas certas sobre aspecto físico, sobre aspecto moral, sobre aspecto ético e sobre, acima de tudo, aspecto espiritual. É verdade. Sabe que tem um slogan da General Motors? Acho que ultimamente eles não estão usando mais esse slogan, mas no passado eles usavam, que era assim, da General. Era tecnologia a serviço do homem. É isso, a serviço do homem. Para ajudá-lo a evoluir, a crescer, mas não para gerar o que está gerando hoje, o mau uso da tecnologia, né? Porque as redes sociais hoje, muitas vezes, ela está levando a pessoa para um lado ruim, né? As pessoas estão se comparando através das redes sociais. Sim. Criam aquele ambiente feliz, muitas vezes não é verdade, né? Numa situação, uma foto que a pessoa está rindo, numa festa, numa viagem, num evento, né? E aí as pessoas se comparam, puxa, ele foi viajar, eu não, né? Aí começa aquela comparação, tudo isso aí gera um grande problema, né? E aí você vai observando que hoje, né, como eu falei isso agora alguns minutos atrás, a incidência, né, de problemas físicos nos jovens, né, em pessoas de uma idade ali passando da adolescência para a idade adulta, já há muitos problemas, às vezes graves, de saúde, né, por conta da vida desregrada que esses jovens, essas pessoas estão levando e, obviamente, sem um ambiente familiar que lhes dê esse respaldo. Então, às vezes, ele não tem aquele respaldo físico, eu repito, né, espiritual, mental. O que você vê muito hoje quando você vai frequentar um ambiente espírita? A maior orientação que você tem. E não só nisso, não. A própria igreja fala isso, né? Para você fazer um estudo diariamente
ou pelo menos uma vez por semana, do Evangelho. Refletir sobre aquilo. Evangelho no lar, né? Discutir em família, né? O que é importante naquilo que você leu, para que você possa melhorar a sua posição, a sua orientação às pessoas que estão com problema, né? Por exemplo, essa questão hoje, que está acontecendo, né? do INSS, né? Muitas pessoas de idade não têm acesso a isso. O aplicativo, né? Eu não estou falando isso... Não tem acesso ao aplicativo, né? Eu não estou falando isso no sentido crítico. Não, muito pelo contrário. E nessas 72 horas em que nós começamos a avaliar isso, eu já fui a várias pessoas idosas. O senhor está sabendo disso? Não. Olha, o senhor tem celular? Aí peguei meu celular e disse, olha, o senhor vai aqui implantar um aplicativo do INSS, do gov.br, o senhor vai colocar aqui né? Vai colocar aqui o seu CPF, vai colocar uma senha, o senhor vai... E expliquei. Ontem fui ao banco, ali no shopping, e fui ver lá o caixa eletrônico, e cheguei na segurança. Tem uma moça, e dois rapazes ficam, dois lá dentro, eles trocam, né? E estava a moça ali fora. Eu falei, dá licença, você tem pai, tem mãe aposentada? Ela falou, meu pai já faleceu, mas minha mãe é aposentada. Você sabe como orientar a sua mãe, se ela vê se houve o desconto dela, tal, né? Ela falou, não, você quer que eu explique para você? Então, eu acho que isso é algo que está faltando muito no ser humano, né? Olhar pelo próximo. É a solidariedade, nesses momentos, né? Exatamente, a solidariedade. Não né? custa nada. Além de não custar nada, alguém, espiritualmente, está vendo a sua boa ação. Repito, não estou dizendo que eu sou, né, um anjinho. Não, ninguém de nós é anjinho, porque nós estamos aqui para aprender a melhorar a nossa condição como ser humano e como espíritas que eu sou, né? E também que o nosso espírito possa evoluir e, quando efetivamente tiver que voltar, num outro momento, volte com mais aprimorações, com mais conhecimento, né? Então, eu acho que hoje falta exatamente isso também. Então, acho que a gente pode resumir também tudo que nós estamos falando aqui, que está faltando, na verdade, muito religiosidade, né? Sim, eu resumo tudo isso. Não interessa qual a religião, pode ser espírita, católica, budista, pode ser do islamismo, pode ser do judaísmo, não interessa. Sim, o que né? você não pode é extrapolar o que a gente chama de... O quê? Do quê? Do bom senso? É bom senso, mas tem uma outra palavra mais forte, né? Outro dia eu encontrei uma senhora que distribui os panfletos, né, da igreja. Olha, eu convido o senhor para lá, na hora que você tiver uma oportunidade na nossa igreja, né? Porque o nosso Deus, eu falei, o seu Deus é também o meu Deus, né? Graças a Deus. Ela falou, não. O meu Deus está muito acima do seu. Né? Eu ouvi isso, né? Aí eu falei, senhora, então me desculpe, porque não temos assim como... a palavra certa, né? Que eu falei para você, é o fanatismo, né? O fanatismo cega. Fanatismo, tanto fanatismo religioso quanto fanatismo aspectos, político, né? Cega, as pessoas ficam cegas. Esse é outro fator também que está dividindo a sociedade. Está dividindo a sociedade. Exatamente. Bom, chegou o momento de eu fazer a agenda do Fronteiras da Ciência. São 3 recados. Pega a canetinha, veja se algo te interessa. E eu vou começar então com o José Carlos Palermo, terapeuta holístico, que essa semana ele comunica para você experimentar o poder da radiônica na sua saúde. Descubra como a radiônica pode transformar a sua vida. Essa técnica inovadora equilibra a energia do corpo humano, promovendo a cura de disfunções que muitas vezes ficam à sombra da medicina convencional. Utilizando diferentes frequências e campos de energia, a radiônica atua profundamente em sua saúde, lhe trazendo benefícios incríveis, tais como alívio da dor, equilíbrio energético, redução do estresse, melhora da qualidade do sono e apoio à saúde em geral. Faça o seu agendamento com o Palermo no WhatsApp 13 99 116 0195. Repito, 99 116 0195.
Vamos ao segundo recado, que é da farmácia Homeofórmula, que essa semana anuncia o PeptiStrong. Descoberto por inteligência artificial, o PeptiStrong, esses peptídeos, aumentam a síntese proteica em até 4 vezes mais que a proteína do soro do leite. Bom, vamos lá. Quais são as principais indicações do PeptiStrong? Para quem tem atrofia muscular, recuperação de lesões musculares, sarcopenia e dinapenia, pacientes em pré e pós-cirurgias, desempenho esportivo, pacientes bariátricos e mulheres em peri e pós-menopausa. Converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula, tire suas dúvidas. Fica na Rua Bahia 194. Anotou? Homeofórmula Bahia 194, e tem também o Empório, que pertence à farmácia, que é na Tolentino Filgueiras 147. E a gente encerra a agenda com a Seichonoye do Brasil Regional Santos. Você está em busca de mais prosperidade, equilíbrio e felicidade? A Seichonoye Regional Santos convida você para o ciclo de estudos da prosperidade, que acontecerá de julho a novembro no Parque Balneário Hotel. Serão momentos de conexão com ensinamentos que vão transformar vidas e aproximar da verdadeira riqueza espiritual, mental espiritual e mental e até mesmo emocional, né? Participe desse momento de luz e evolução. Mais informações na Rua Leonardo Reutemann, 17 Santos, ou pelo telefone 13 3232 6687. E a gente volta já com o professor Evangelista, bem rápido. Estamos de volta hoje conversando com o professor Evangelista, José Antônio Evangelista, professor aqui universitário, mestre em educação, especialização em comércio exterior, economista e contabilista. E o tema é Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que possui a maior e melhor variedade de todos os tipos de velas, de cor, tamanho, etc. Incensos e incensários, dos mais simples até os mais sofisticados. Pedras brutas e roladas, essências, ervas e banhos para todos os tipos, perfumes atrativos, porta-velas, imagens católicas de Umbanda e também imagens africanas. Qualidade e melhor preço somente na loja Mago Merlin, que fica no coração do Gonzaga. É só procurar o André. Fala que viu no Fronteiras da Ciência, atendimento VIP. Endereço, Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Pereira Barreto 12, e o WhatsApp aí na telinha também. Muito bem, professor. Vamos continuar o nosso bate-papo, sempre passa muito depressa. E esse assunto é muito importante a gente discutir, porque a gente tem que procurar soluções, né? Um ponto-chave é o perdão? Com certeza. Quantas vezes alguém comete algum ato inadequado, de falta de respeito, de falta de educação, por uma questão até de posicionamento, de uma opinião que ele não concorda e ele discute, briga, né? E até xinga você, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Não faz acontecer, mas eu já vi coisas como essa, né? E aí a pessoa fala assim, né? Olha, alguém pegou, mas não, olha, eu perdoei aquela pessoa lá, perdoei, né? Mas aí o perdoar é aceitar a pessoa, porque ela é igual a mim, igual a você, nós somos suscetíveis do erro, né? Do erro, claro. Então, na realidade, a pessoa, ela perdoei. Mas assim, aí ela está caminhando, né? Aí aquela outra pessoa vem vindo. Vou atravessar do outro lado, eu não quero conversar com aquela pessoa. Então, não perdoou. Não perdoou, claro. Vamos continuar nesse assunto, professor? Vamos. Deixa eu só dar o seu e-mail, que eu gosto de dar no começo do bloco e depois no final do bloco. Então, eu vou pedir para o Léo colocar aí o e-mail. É J de José, A de Antônio, evange6@hotmail.com, ok? jaevange6@hotmail.com é e-mail do meu convidado de hoje. Bom, a solidariedade é fundamental, o perdão essencial, né? Porque sem isso a gente não dorme em paz, não é mesmo? Com certeza. A vida não evolui, né? Errar é humano. Porque mesmo na nossa condição de profissional, seja na educação, seja nas empresas por onde eu passei, nós somos suscetíveis a cometer erros, né? E reconhecer os erros. E mesmo às vezes, quando pessoas que, por alguma razão, né,
não aceitam certas coisas que a gente fala de uma forma conscienciosa para ajudar, a pessoa às vezes não aceita e às vezes ainda quer discutir com a gente, achando que, como você falou, né? Porque tem coisas que são o quê? São abstratas, não tem que dizer que é assim ou assado, é uma coisa abstrata. Então a gente tem que entender que aquilo não é a sua opinião ou a minha opinião, é aquilo que tem que ser o correto para aquele momento. Agora, a questão também do perdão, então hoje as pessoas são muito suscetíveis a isso, né? Elas não aceitam. Ela pega aquele rancor. E a gente sabe que esse rancor, que essa raiva, lá na frente, ela pode ocasionar um problema sério de ordem física, de ordem mental, de ordem psicológica, e que essa pessoa pode contrair uma doença. Por conta exatamente do quê? Dessa coisa que ela guardou intimamente ali, espiritualmente aquilo vai Fica no causar, perispírito, né? né? Vai no perispírito e vai realmente causar um problema, talvez muito sério lá na frente. Então, a pessoa errou, entenda que ela fez aquilo no momento e não foi. Ainda que tenha sido no objetivo de prejudicar você, esqueça, ore por ela, peça pelo espírito dela, pela pessoa dela, que ela melhore, que ela seja uma pessoa mais calma, mais paciente, né? E que você volte efetivamente um dia a conversar normalmente com a pessoa. Né? Eu confesso a você que isso já aconteceu comigo, uma pessoa que uma forma abrupta, sem motivo, né? Veio às 11 horas da noite me chamar a atenção por uma coisa que não tinha sentido, né? E ele deixou de conversar comigo, até que um dia ele veio falar, poxa, o senhor realmente fez alguma coisa? Eu não deixei ele falar, o senhor que, né, abdicou de me evitar porque o senhor achou que, não, desculpe e tal. Então, acho que tudo isso, né, é questão de a pessoa entender que errar é humano. Né? E quando ele diz, não perdoei, mas às vezes a pessoa não perdoou, porque quando ela vê o outro, ela, não, eu vou para o outro lado, ou eu vou fazer de conta que não vi, não. Aí não perdoou. Aí né? não perdoou de o verdade, perdão é né? aceitar que a Perdoa pessoa em errou palavras, como um mas ser não- humano, né? é. E que nós espiritualmente somos suscetíveis a isso. Outro ponto também, o agradecimento, né? Eu acho que está faltando muito o agradecimento às pessoas, né? Sim, sem O dúvida. reconhecimento do que o outro fez, né? Sim, sim, sim. É muito comum, por exemplo, você ver uma equipe de trabalho que ela é extremamente produtiva, porque tem um chefe que sabe reconhecer o potencial de cada funcionário. Sim. Olha, parabéns, isso que você fez, isso é maravilhoso. Nossa, que ideia maravilhosa. Ele joga a pessoa para cima, né? Isso. É uma equipe. Isso. A mesma coisa acontece com a família, né? Conheço o caso de pai que valoriza um filho e o outro não, e depois né, na vida adulta, a diferença é grande. Um ficou revoltado e o Tem outro até é aquela produtivo. história na Bíblia, né, que fala sobre isso, né? Os dois né? filhos. O bastardo que tem dinheiro, né? Mas você falou um negócio interessante da solidariedade e exatamente né, da entrosamento das pessoas. Eu acho que eu já relatei esse fato para você. Não, conta de novo. Num dos momentos de nossos encontros em sala de aula, que no momento em que eu tive um problema de saúde, você lembra disso? Vai fazer 2 anos. Quando eu estava chegando no intervalo, um aluno falou para mim, professor, o senhor está bem? Eu falei, não estou me sentindo muito bem, mas eu vou ali na enfermaria e vou medir a pressão. E quando eu voltei, a minha pressão realmente estava alta. Eu falei, gente, eu vou ter que me ausentar e vou ter que me dirigir ali ao pronto-socorro do hospital, né? Porque realmente eu não estou me sentindo bem. E aí um aluno falou assim para mim, professor, eu vou lhe acompanhar. Eu falei, eu agradeço. O senhor quer que eu leve o seu carro? Eu falei, não, pode deixar, que eu também não posso deixar a bola cair de vez. Falei assim, Mas só o gesto dele já foi incrível. Foi um gesto, né? Aí ele me levou, entrou comigo dentro do hospital. Falei, ele é meu professor, ele está com problema da pressão alta, já teve aqui e tal. Aí o senhor pegou, me deu a pressão ali né, na triagem ali, já me colocou na porta do consultório e nisso ele me deu o telefone dos seus filhos que eu vou chamá-los aqui. Aí veio meu filho, veio a minha filha e a minha filha falou para ele, olha, eu agradeço muito sua atenção, eu vou levar você em casa. Ele falou, não, eu agradeço.
a minha bicicleta está no estacionamento da universidade, eu tenho que pegar a bicicleta para ir embora para casa. Até me emociona quando eu falo isso, porque ele tem uma filhinha, né? E aí ele, às vezes, pergunta, professor, posso levar a filha? Eu falei, pode, sem problema nenhum. Traga a sua filha, é um prazer conhecer a sua menina, né? E algumas vezes ele trouxe a filha e eu disse à turma na época, né, que eu era muito grato ao que esse colega me fez e que eu gostaria de publicamente agradecê-lo. Né? Disse isso à sala, né? Porque você sabe que constantemente, quase todo ano, eu sou paraninfo da turma de Ciências Contábeis e eu aguardava que eu fosse escolhido numa dessas condições, porque eu queria agradecer, e agradecer publicamente. Seria um momento para mim mágico para mim. Seria uma oportunidade de estar, né, com o microfone na mão, mão, espiritualmente, né? E parece que a turma não entendeu aquilo. Né? E aquele eu não estou criticando a turma, eu estou mostrando para você um ato que eu gostaria, porque naquele dia a minha família estaria lá e a dele estaria lá. E eu iria publicamente agradecer, porque seria assim uma coisa tão maravilhosa para mim, material e espiritualmente. Mas depois eu falei com ele pessoalmente, né? E falei para ele isso, né? E falei para a turma também, né? Que apenas, que depois eles vieram se justificar comigo, né? Porque aí eles ficaram sabendo, eu falei, gente, eu só queria, pelo fato de que, publicamente, eu gostaria de fazer isso, porque é meu jeito, né? De agradecer. Então, acho que isso falta também, às vezes, em algumas pessoas, né? Essa gratidão. Né? Eu vou incluir, então, também a gentileza, né? Porque isso foi um ato de gentileza, sim. né? Da sua parte foi gratidão. Ele não mediu esforços em horário, na filha dele que estava lá. Então, da sua parte foi gratidão, e da parte dele foi uma gentileza, com certeza. Né? Uma consideração por uma outra pessoa. Né? Uma coisa que não tem nada que pague, um obrigado é muito pouco. Né? E gentileza gera gentileza. Gentileza, né? Sem sombra de dúvida. É uma coisa que vai se sobrepondo, né? Então, acho que é importante, e voltando, né? Eu acho que falta exatamente, né? Quando você, às vezes, mesmo com um convívio com nossos alunados, né? Desculpe, a gente tem que saber que, às vezes, a gente comete algumas imperfeições, né? E, às vezes, a gente tem que reconhecer. Olha, não, puxa vida, realmente aqui, ó, ótimo, eu tinha até reparei que eu tinha colocado aqui, porque eu tenho muita facilidade de cálculo, né? E às vezes na rapidez do cálculo mentalmente, não, professor, não é isso mesmo, desculpe, é que realmente às vezes eu dou umas... a gente acaba cometendo um equívoco, né? E outra coisa importante também, e eu lembro que o doutor falou isso aqui na aula passada, né? O Ricardo Salum, dos livros, né? Mas ele até citou que as pessoas às vezes não devolvem, mas eu não vejo isso como algo impróprio. Eu já enxergo de outra forma, na minha opinião, né? Se é um livro que está levando a ele um entendimento, uma cultura maior, eu acho até louvável. Mas pelo menos ele ligar para você... Aí depende, professor. Né? Se é um livro que me é muito caro, não caro de valor, caro de apreço. Isso aconteceu comigo. Eu quero o livro de volta. E realmente também não me devolveram, né? Também não me devolveram, né? Mas é uma coisa que não vou levar isso como algo, xingar a pessoa ou se encontrar com ela. Não, já encontrei com essa pessoa depois, ainda brinquei, né? Poxa, você... Mas tudo bem, não precisa me devolver. Já passou, já foi, né? Conforme o livro, tudo bem, mas... Conforme o livro, tudo bem, né? Eu tinha um livro, eu lembro que o livro era de cálculo diferencial integral. Para quem é da área de exatas, já deve ter ouvido falar, que é o livro do Demidovich. É um livro russo, que era um livro assim, um calhamaço. Nossa, sensacional aquele livro. Eu emprestei nunca mais. Eu sei que para quem eu emprestei, eu fui cobrar, ele falou que emprestou para outro, que emprestou para outro, aí foi numa corrente que eu nunca mais vi o livro. Bom, tudo bem, aí ele acabou sendo utilizado, mas para mim ainda era útil aquele livro, né? Aí foi o problema, né? Mas aí eu me lembro também de um caso, professor, aqui, eu já contei isso aqui no programa, mas para quem ainda não ouviu eu contar isso, eu conto de novo. Eu lembro de um rapaz que trabalhava aqui na segurança, e ele costumava ficar nesse bloco que nós estamos mesmo, onde está a TV Santa Cecília, que é onde também está a área de saúde. Antigamente tinha as catracas, né? Ainda tem as catracas, mas hoje é reconhecimento facial, né? Reconhecimento facial. Na época era carteirinha e tal. Aquele rapaz, ele era novo na segurança aqui, novo,
na segurança. E eu me lembro muito bem que ele era de uma gentileza incrível com todo mundo. Você chegava com guarda-chuva, ele fechava o guarda-chuva da pessoa, enrolava, chegava de sacola, ele ajudava a pessoa a passar Ele ajudava o tempo todo, ele estava ajudando alguém. Ele não ficava parado como fica o pessoal da segurança, fica ali, assim, né? Ficam todos ali olhando. Ele não, ele ajudava um, ajudava outro. Olha, eu sei que em menos de um ano ele foi promovido, recebeu o contrato. Eu sei que a vida dele prosperou de uma tal maneira pelo jeito dele ser, a gentileza dele, ele agradecia por tudo, era uma pessoa assim tão para cima, né? Eu gravei esse menino, porque ele era muito especial, né? Isso faz toda a diferença, né, professor? Porque isso chama atenção, né? Chama atenção. Isso chama atenção. Quando você fala, olha, é importante na nossa atuação pessoal, profissional, né? Você sempre deixar um horizonte. Olha, onde é que eu vou usar isso aqui? Olha, você pode usar isso nesse campo, naquele, no outro, e explicar o que aquilo vai favorecer, aquilo que você está explicando para eles, ao que vai levar a contribuição dele para outras pessoas e para o próprio local onde ele está passando aquele ensinamento. Então, acho que isso é importante, mas hoje você não percebe isso como algo que, se você pegar 30% que está interessado nisso, eu acho que já é um percentual bom. Mas eu digo que hoje, eu acho que, pessoalmente, eu consigo ter um aproveitamento aí nesse sentido de 80% a 90%. Porque a forma como hoje... Porque nós temos que entender que tudo evolui. E a nossa postura também, mantendo a educação, mantendo a espiritualidade, mantendo o respeito, ela tem que tentar atingir aquilo que está sendo colocado hoje, mas sem perder o quê? Sem perder a educação, o respeito, a dignidade, mas fazer o grupo entender que aquilo vai levá-lo a uma evolução em todos os campos da sua vida, pessoal, profissional, espiritual e nas congregações aonde ele estiver inserido. Então, acho que isso é importante, você sempre se relacionar. Você tem uma posição, que você está numa posição de destaque, porque você está passando um conhecimento, mas é importante também eles entenderem que aquilo é um momento. E que aquele momento acabou, todos nós temos a mesma posição como seres humanos na ótica física, espiritual, mental e psicológica. E que talvez alguém que esteja ali tenha até uma evolução maior que qualquer um de nós. Então, isso é importante também nós termos essa visão no âmbito pessoal, físico, mental, psicológico e espiritual, evidentemente. Verdade. E é como a gente diz, energia boa gera energia boa, Com certeza. Gentileza gera gentileza. E convido a quem está nos vendo a fazer um experimento. Experimenta, né? Ser gentil. Passa um dia sendo gentil com as pessoas, você vai ver o retorno que você vai ter. É inacreditável, né? Com certeza. É incrível. Como muda tudo. Você cria um ambiente positivo, uma egrégora, né? Com uma coisa muito boa ao seu redor, né? E é aquela coisa, a gente sabe que acontece muito isso. Tem pessoas que quando elas chegam no ambiente, aquele ambiente fica obscuro, né? Tenebroso, todo mundo fica meio de mau humor. E tem a pessoa que chega, traz uma energia, uma alegria, né? Quer dizer, a pessoa carrega a energia. Tudo depende da gente, né, professor? E tem um lado oposto, né? Que eu até vi uma situação dessa agora recentemente. Quando você percebe que é uma pessoa no grupo que ele tem algum diferencial ali que não está... Casando. Né? Não está casando. Então, você pode arrumar uma forma de levar essa pessoa a uma outra pessoa que tem o poder de resolver o problema que aquela pessoa está apresentando, que você percebeu que tem alguma coisa ali que vem do âmbito externo, que vem do ambiente familiar, enfim, de algum lugar... Está trazendo um problema, né, professor? Então, você tem que ter esse feeling de perceber isso e chegar numa pessoa superior. Olha, eu verifiquei tal pessoa assim, assim, essa pessoa me parece tem algum problema, eu acho que é importante você chamá-la e, olha, ver quem é a pessoa adequada para dar uma atenção a essa pessoa, né?
no Professor, âmbito eu psicológico. preciso dar o seu e-mail agora mais uma vez? Pois não. Pode ser? Pode. Então vamos lá, telespectador quer anotar, se quiser mandar uma pergunta para o professor, quando ele estiver, obviamente, disponível, ele vai responder. O e-mail do professor José Antônio Evangelista é jaevange6@hotmail.com, tá bom? Aí na telinha o contato dele. O tema do próximo programa é uma TVP, Terapia de Vida Passada, um processo de autolibertação. Eu gosto muito de TVP e espero que ele que vem aqui, José Carlos Palermo, me traga alguns casos também de consultório que eu gosto muito de ver vivências ligadas a isso. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência. É uma honra recebê-lo e gratidão pelo seu ensinamento aqui para nós. Com certeza, é sempre importante, às vezes que você me convida, porque eu tenho certeza que a gente reflete um pouquinho sobre o nosso dia a dia e sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. A gente Então pensa é importante, melhor, né? eu sou muito grato também por estar aqui nesse momento. O importante é gerar reflexão, não é Com isso, certeza. professor? A você de casa, muito obrigado pelo carinho de sempre. Paz, saúde e prosperidade.